Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Para quem está me ouvindo em diferentes horários, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que esta semana que está se iniciando hoje, domingo, possa ser abençoada e excelente a todos nós, tá bom? Na meditação de hoje falaremos sobre: existe batismo por imersão que não é válido? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Agradeço aos 62 inscritos no canal, mas eu não vejo 62 visualizações nos grupos, em alguns vídeos, e também não vejo 62 curtidas. Então, se eu tenho 62 pessoas no canal inscritas, tem que ter pelo menos 62 curtidas nos meus vídeos, né? Então eu peço que vocês curtam, estou pedindo toda vez, pausa o vídeo e curta. Por que que vocês não estão curtindo? Por quê? Por que que vocês não estão curtindo? Só estou pedindo para vocês curtirem. É muito importante que vocês cooperem com isso. E não esqueçam, no final do vídeo, compartilhar e, que eu não sei se foi porque ele parou aqui sozinho do nada, tá? Depois que eu falei de novo. Compartilhar e quem quiser comentar também, fique à vontade, tá certo? Vamos começar então, agora com uma oração. Senhor Deus amado, que o Espírito Santo me tome nesse momento e me use como seu instrumento para levar essa mensagem às pessoas. Que possa ter nossa mente aberta, tanto as pessoas que estão me ouvindo, quanto a mim mesmo. Que todos possamos aprender e evoluir. Absorver e pôr em prática tudo isso. Que possamos evoluir cada vez mais e nos tornarmos cada vez pessoas mais puras e mais opolotas, ou seja, santas, para estar preparados para esperar a volta do nosso Jesus Cristo para nos levar à vida eterna. Que assim seja, que os três maiores professores do mundo estejam conosco aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Então, queridos irmãos, temos batismos por imersão que não são válidos? Sim, temos. Vamos pegar um na Bíblia para nos dar um exemplo? O batismo de Judas Iscariotes. Ele foi batizado por João Batista? Ou pelos apóstolos? Não lembro se foi pelos apóstolos ou por João Batista? Foi sim. Mas o batismo de Judas foi verdadeiro? Não, pois Judas não se converteu. Judas não mudou o seu temperamento, ele não se desapegou do mundo, ou seja, do dinheiro, que era a pregação de Judas. Ele continuou apegado ao dinheiro. E foi por dinheiro que ele traiu o mestre, né? Há pessoas que acreditam que ele traiu Jesus com a intenção de fazer Jesus se revelar de uma vez como Messias, né? Outros que acreditam que ele fez isso pelo dinheiro, achando que Jesus iria se livrar, que ele não seria morto. Seja qual for das duas coisas, o tempo que Jesus andou com esses apóstolos e com os discípulos ali, aquelas multidões pregando, ele falou 2 ou 3 vezes, pelo menos, se não for mais, sobre a sua morte, diretamente, que era necessário que ele fosse entregue, que ele seria entregue, morto, e que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Então Judas poderia ter ligado que Jesus seria morto se ele fosse entregue, se ele traísse. Mas Judas não ligou a isso, né? E Judas, a sua conversão não foi verdadeira. Porque se tivesse tido realmente uma conversão em Judas, ele não teria se apegado tanto ao dinheiro como ele se apegou e não teria traído Jesus. Ele teria compreendido melhor a, a, os ensinamentos de Jesus e não teria caído nesse erro, né? Então o batismo dele foi verdadeiro? Não, não foi verdadeiro. Ele se batizou, mas ele se batizou sem o quê? Sem a compreensão do que era o batismo. Entendeu? Por isso que nós, antes de nos batizarmos, devemos fazer um estudo minucioso da Bíblia, compreender
o que que a Bíblia tem a nos ensinar, qual que é o que que nós estamos fazendo no batismo. O que que é o batismo? O batismo é como se fosse, você não vai no casamento, não tem as testemunhas do casamento lá, que no catolicismo chama de padrinho, madrinha, né, de casamento. A pessoa está lá e tem o padrinho, está com testemunha, de que você está lá fazendo voto com a tua esposa, e a esposa com o marido, né, o casal, se casando, fala que prometeu ser fiel, não alegria, na tristeza, saúde na doença, todos os dias da vida. Então, vocês estão fazendo um voto ali na igreja perante Deus, prometendo essas coisas. Você não está falando aqui da boca para fora ali, não é só uma coisa, uma tradição. Você está prometendo diante de Deus que você vai cumprir isso. Ao você falhar com isso, você tem testemunhas ali, não só os padrinhos que vão assinar ali como testemunha, mas também toda a congregação que estiver ali, todas as pessoas convidadas da cerimônia ali do seu casamento, todos que estiverem presentes são testemunhas de que você fez o voto, né? O batismo é a mesma coisa. É você está fazendo uma aliança com Deus, prometendo que você vai seguir também determinadas coisas. Você não vai falar ali que você vai seguir, mas você já tem que saber o que que você vai ter que seguir, o que que você está se comprometendo a fazer. Então, o que você está se comprometendo a fazer? Você está se batizando porque você está querendo servir a Deus e ir para a vida eterna ao lado de Deus, viver ao lado dele na vida eterna. Então você tem que saber a primeira coisa, que para você servir a Deus, você deve ser obediente aos 10 mandamentos, que você deve ser obediente às leis de Deus que não sem ser as cívicas da Bíblia, que você deve seguir orientações divinas e manter o seu corpo purificado, porque você tem que saber também que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você deve mantê-lo purificado e saudável. Você deve saber que você deve abrir mão do mundo para servir a Deus e para ter a vida eterna. Você deve saber o que é essa salvação que Deus está propondo, que é uma vida sem doença, uma vida sem mal, uma vida sem hospital, sem farmácia, sem nada dessas coisas. Uma vida eterna, onde você vai rever as pessoas que estão salvas em Cristo, ressuscitadas, onde você vai viver para sempre ao lado como seu vizinho, o próprio Deus estará lá. Só que você deve entender que nessa vida que Deus está te propondo, não existirá internet, não existirá televisão, não existirá videogame, não existirá pornografia, não existirá bebida alcoólica, não existirá cigarro, não existirá drogas, não consumiremos carne, seremos vegetarianos, novamente, que é a alimentação original. Você está disposto a isso? Então, antes de você se batizar, você precisa entender tudo isso. Você aceita essas condições dessa vida, essa vida eterna que Deus está te propondo? Você está abrindo mão deste mundo, de comer, por exemplo, um pernil, uma feijoada, para servir a Deus? É isso que está sendo proposto no batismo. Porque se você não aceita isso, como é que você vai ver a vida eterna onde não vai ter isso? Você entendeu? Então você precisa aceitar isso. Tá certo? Só que a parte da carne imunda e também a guarda do sábado, que é um dos 10 mandamentos, isso aí Deus ele vai, como é que fala? Tolerar em alguns casos, porque ele vai salvar essas pessoas por ignorância, entendeu? Por ignorância. Então, nada mais, nada menos que hoje em dia, por termos tantas doutrinas, naquela época de Judas era isso. Você tinha que aceitar tudo isso para poder então se batizar. Hoje em dia, Deus vai tolerar que você não coma carne de porco, que você não guarde o sábado, por ignorância, porque você não conhece esses estatutos, não foi compreendido por você. Então, ele vai entender que você desconhece isso e ele vai te julgar pelo que você conhece. Então, hoje em dia, para a gente ser batizado, a gente precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus, saber que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é justo e que Ele não só nos criou, quanto Ele colocou o seu único filho lá para morrer por nós na cruz. Ele que também era Deus, mesmo sabendo, antes de Ele criar o mundo e a humanidade, que se Ele fizesse isso, que Jesus teria que ir para a cruz, ele sabia disso. Mesmo assim, ele nos criou.
né? E mesmo ele sofrendo tudo que ele já sabia, que uma coisa é a pessoa saber o que vai acontecer, outra coisa é ela sofrer aquilo, né? Então, outra coisa é chegar para você uma mensagem de Deus falando: vai vir uma enchente que vai inundar o mundo todo, o dilúvio, que ele falou para Noé. Uma coisa é falar para Noé aquilo. Noé já ficou, com certeza, ficou desesperado com aquela situação, né? Para ele construir a arca que ia salvar ele e a família. Mas o momento que Noé estava vivendo o dilúvio, com certeza foi muito mais complexo, muito mais difícil para ele do que o momento dele saber que ia ter o dilúvio, né? Então, quer dizer, a mesma coisa é conosco, né? Então, Deus, imagina Deus. Ele sabia que ia ter que sacrificar o filho, mas no momento em que Jesus estava sendo sacrificado, e agora depois do sacrifício, o que Deus sentiu que ele sente, e vendo a humanidade continuar a pecar, né? Então, eu tenho que compreender o sacrifício de Cristo hoje em dia, que ele morreu por nós, aceitar a salvação que ele está tendo, praticar o bem, você tem que entender que você vai ter que praticar o bem na sua vida, a misericórdia, o amor, o carinho, tratar as pessoas com humildade, com simplicidade. Você está disposto a fazer essa mudança, abrir mão do mundo pela vida eterna? Se a tua resposta for sim, você compreender isso mesmo, você pode ir lá e fazer o batismo por imersão. O seu batismo será válido. Agora, em qualquer igreja, tá? Não depende da igreja, tá? Agora, se você não está de acordo com isso, se batizar mesmo não compreendendo o que você deve fazer e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, me desculpa, o seu batismo não valeu. Assim como o de Judas Iscariotes. Ele sabia tudo que ele tinha que seguir, que ele tinha que abrir mão do dinheiro, abrir mão daquela avareza que ele tinha, aquela, aquela cobiça, né, pelo dinheiro, e ele não fez. Então o batismo dele não valeu. Entendeu? Judas não valeu seu batismo. Por quê? Judas, quando ele foi até Jesus, ele foi até Jesus com a intenção de servir ao mestre, de servir o Deus único? Não. Ele foi lá levado pelo o instinto de achar que ele podia lucrar com Jesus. Quem levou ele até Jesus não foi o Espírito Santo, mas foi o próprio Satanás. Porque Satanás sabia que ele ia poder usar Judas para derrubar Jesus Cristo. Mas o plano de Satanás falhou. Por quê? Porque Satanás não queria que Judas, que Jesus morresse na cruz, né? Que Jesus a morte na cruz. Mas o plano de Satanás era outro, né? O plano de Satanás era justamente este plano que muita gente fala, que Jesus se manifestasse lá com seus poderes para se livrar daquela situação. Porém, Jesus não fez isso, porque se ele fizesse isso, o sacrifício dele não valia mais. Ele não podia usar os seus poderes, porque ele estava ali como um ser humano. Você entendeu? Ele estava lá como um ser humano e não como Deus. Ele não poderia usar os seus poderes. Você entendeu? Ele não podia. Entendeu? Então, esse era o plano de Satanás, que Jesus usasse os seus poderes e se manifestasse ali com quem ele era. E aí, então, sim, Jesus não poderia ser sacrifício. Porém, Jesus Cristo não, eu disse, não se revelou. E deixou-se prender, deixou-se levar, condenar e foi preso sem tentar nenhuma defesa. Contrariando assim Satanás e a Judas Iscariotes também. Por isso, quando Judas Iscariotes percebeu que Jesus não ia se manifestar e que ele iria morrer, morto para aqueles caras, porque aí depois de tudo veio na mente dele que as palavras de Jesus que ele ia ser morto e crucificado. Depois veio na mente dele as outras palavras de Jesus. Jesus disse que
que entre os 12 dele, um era um demônio que era ele. Depois, veio as palavras dele na mesa da Santa Ceia, a última ceia do Senhor, que ele disse: um de vocês vai me trair essa noite. E Judas falou para ele: seria eu, mestre? E ele falou: vai e faça rápido o que você tem que fazer. O que tiver que fazer, vá e faça rápido. E Judas foi e o traiu. Então, o batismo de Judas não foi válido, pois Judas não almejou mudar-se. Ele foi atrás de Jesus por interesse, ele achou que ele poderia lucrar com Jesus, né? Porque sendo Jesus um homem, não sei nem se ele acreditava em Jesus como mestre, mas ele foi com a intenção de querer achar que ele podia lucrar mais do que trabalhando com Herodes. Ele viu que o povo estava em volta de Jesus. Então, quando ele ficou sabendo que o Messias estava entre eles, ele achou o quê? Esse cara vai tomar o poder, ele vai virar o rei, né? E eu quero estar do lado dele, porque através dele eu vou enriquecer ainda mais. Esse foi o pensamento de Judas, pode ter certeza. Pela ambição que tive de Judas, de roubar, né? Ellen White fala que Judas roubava, o apóstolo João também fala que o Judas roubava o dinheiro, né, que entrava lá, que os fiéis davam lá para Jesus, porque ele era o tesoureiro. Então, fica muito claro que Judas ele era ambicioso, que ele era ganancioso, tanto que ele trocou de Jesus por 30 moedas de prata, se não me engano, né? Então, eu falo para vocês, Judas ele só tinha interesse. Então, qual que era o plano de Judas? Ficar ao lado de Jesus, ele iria assumir o reino, ele iria expulsar os romanos e ele iria ser o rei. E ele ia ficar do lado desse rei, ser o tesoureiro desse rei, ele iria enriquecer as custas de Jesus. Esse era o plano de Judas. Ele não estava do lado de Jesus porque ele queria a glória eterna e a vida eterna, porque ele queria estar ao lado de Deus, mas ele estava por interesse. O que muitas pessoas hoje em dia são Judas. Por quê? Porque, eu repito, por quê? Pergunto mais uma vez. Porque as pessoas, elas vão para as igrejas não com o intuito de servir a Deus, elas vão por interesse de querer a vida eterna, elas vão por interesse de achar que vão prosperar. Tem aquelas pessoas que falam, eu vou para aquela igreja porque a pessoa tal foi para aquela igreja e ela pegou e ganhou um carro no sorteio, ganhou uma continha de dinheiro lá na Mega Sena e comprou um carro importado que ela tanto queria. Então eu vou lá também porque eu também vou ganhar na Mega Sena e vou ter um carro importado. A pessoa não vai para a igreja porque ela está querendo servir a Deus atrás de Deus. Muitas pessoas, eu até arrisco dizer que até a maioria se bobear. Pessoas que não estão indo para a igreja porque querem a vida eterna, porque querem servir a Deus, porque querem viver com esse Deus, mas por interesse de achar que podem ganhar, por interesse de ir para a vida eterna. Interesse, porque de querer o que está sendo oferecido na vida eterna, mas não por interesse de amar a Deus, de viver ao lado dele, que essa é o maior motivo da gente querer ir para a vida eterna. A pessoa não tem o desejo de viver essa vida, não tem desejo de abrir mão do mundo, mas sim tem o desejo por interesse. Porque vai para Deus, não, porque se eu ficar nesse mundo, eu vou para a morte eterna, então eu vou ficar desse lado. Não é isso que Deus quer. Ele está vindo no seu coração. Lembra quando o profeta Samuel fala lá para Oliabe, acho que é Oliabe, né? Não sei se era isso o nome, Eliabe, Eliabe, né? Acho que é Eliabe. Eliabe, irmão de Moisés, de Davi, olhou para ele e falou: esse deve ser o filho de Jessé que Deus escolheu. Grandão, alto, quase 2 metros de altura, forte, guerreiro, é um dos grandes guerreiros do exército de Saul. Ruivo, bonito, de boa aparência, né? Tinha até um certo charme, pelo que é descrito na Bíblia. Mas Deus fala para ele: não, Samuel, não é esse. Você está olhando com os olhos humanos que olham a parte externa, mas eu olho com os olhos celestiais que olham a parte interna da pessoa. Não era esse. Quem foi que Deus foi escolher? Davi. Davi, embora ele também era ruivo, igual Eliabe, mas Davi
é exatamente o contrário de Eliabe. Davi era baixinho, 1,5 m de altura, magricela, desnutrido, praticamente, né? Bem magrelo mesmo. De boa aparência também como Eliabe, mas era fraquinho, não sabia nem empunhar uma espada, o que ele sabia fazer era pastorear, um pastor de ovelhas. Foi esse que Deus escolheu. Por quê? Porque por dentro, como Deus enxergava, Davi era exuberante, enquanto Eliabe por dentro era seco de fé. Então, Deus viu quem que ele deveria escolher para ser o rei, que era Davi. E Samuel, então, ungiu Davi como rei de Israel. Meu queridos irmãos, nós temos que ver, quando a gente estuda a Bíblia, a gente pode estudar cada parte da Bíblia para vários assuntos, que nem, por exemplo, podemos também estudar a parte da história de Davi para ver o tempo que Davi soube esperar no Senhor para alcançar o que ele queria. Davi foi ungido rei menor de idade. E depois de quantos anos que Davi esperou para assumir o reino? Veja bem. Então, queridos irmãos, 37 anos aproximadamente, Davi esperou para ser rei de Israel. Ele esperou 30 anos depois de ser ungido por Samuel rei para assumir o trono de Hebron, que era o reino de Judá. Somente depois da queda do filho de Saul, na morte dele, né, assassinado, que Davi assumiu o trono de Israel. Davi poderia ter matado Saul e assumido o trono. Ele teve duas chances para isso, mas ele não fez. Ele deixou que Saul fosse embora, mostrando que ele não queria fazer mal a Saul. Chorou a morte de Saul depois. Quando Abner fez uma manifestação lá para poder colocar o filho de Saul como rei, ele por trás do filho, porque o filho de Saul que tinha sobrado, que não tinha morrido na guerra, era um besta quadrado, né? Era um pobre coitado, não servia para nada, não tinha nenhuma condição de reinar, mas Abner ficava reinando por trás dele. Então ele fez desse último filho de Saul, único que ficou vivo, né, dos filhos dele principais ali que é falado, rei, né, que era o caçula com a esposa lá, né? O caçula dele lá virou o rei de Israel. Ele fez desse rapaz, não vou lembrar o nome dele agora, rei de Israel. Mas ele reinou 7 anos até que ele foi morto, né? Os caras foram lá e, enquanto ele estava dormindo, cortaram a cabeça dele e levaram a cabeça para Davi. E Davi fez o quê? Ao invés de ficar contente, fazer festa, porque o cara tinha morrido e ele agora poderia ser o rei, ele fez o quê? Ele chorou, ele ficou revoltado e mandou matar os dois caras que mataram o filho de Saul. Então Davi, em nenhum momento, ele quis o trono de Saul. Ele soube esperar no tempo de Deus. Então, quando a gente vê, a Bíblia é um livro tão interessante de se estudar, é tão profundo, que você consegue estudar o mesmo capítulo, uma mesma história, com várias perspectivas, vários olhares diferentes. Eu posso usar a história de Davi para nós falarmos sobre essa paciência que ele teve, o tempo de esperar em Deus. Eu posso usar a história de Davi para falar a diferença sobre ele e Saul e Eliabe sobre o condicionamento físico. Deus não escolheu Davi pelo condicionamento físico, ele escolheu pela fé que ele tinha, né? Como a gente estava falando anteriormente aqui. Eu posso olhar para a história de Davi também para a parte que ele manda matar Urias, o Eteu, marido de Batsaba, e toma ela como esposa depois de ter adulterado com ela. Engravidado. Né? Podemos falar sobre os castigos que Davi recebeu por os seus erros. Então nós temos várias coisas que nós podemos olhar. Às vezes um texto apenas. A gente pode estudar muita coisa com texto. É um livro muito especial para se estudar, porque tem muita coisa que você pode aprender ali, sugar em um texto. Só de você olhar um versículo, muitas vezes você faz uma pregação completa de um versículo. A Bíblia é fantástica. Cada vez mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo como é fantástico. Eu estava no meu curso agora há pouco, e justamente sobre isso que o pastor estava falando lá, que estava pregando, que estava dando a aula hoje. Ele falando que de um versículo a gente pode fazer uma pregação completa, né? Ele mostrou alguns lá. Gente, isso é espetacular. Você não precisa pegar a Bíblia inteira para fazer uma pregação.
de um versículo você monta a sua pregação e utiliza outros versículos da Bíblia para comprovar o que você está falando ali. É muito forte a Bíblia, ela é um livro que nos dá muita gordura, podemos dizer assim, para estudar. Muita! Porque ela não é um texto superficial, é muito profundo, tem muita coisa que você pode sugar. E isso é o que nós chamamos de exegese, né? Que eu já comentei com vocês. É sugar isso dentro do texto. Quando eu olho para um texto, por exemplo, em Ruth, fala que Boaz, né, quando ele soube, né, que falaram para ele que ele era o parente mais próximo da Noemi, então que ele deveria casar com Ruth, que tinha ficado viúva, ele falou, não, eu não sou o parente mais próximo, né, mas eu sei quem é. E um dia ele estava por lá e ele se sentou perto lá do, da entrada da cidade, e esse homem, que qual ele sabia que era o parente mais próximo de Noemi, e no caso seria ele que teria o direito de casar com Ruth, ele chamou e pediu que ele se sentasse, e o homem se sentou. Qual foi a palavra que eu mais ouvi nesse versículo? A palavra sentou. Sentar-se, sentou, assentou, como quiser, dependendo. Tem versão que fala sentou, outra sentar, mas ele sentou. E aí, ele chama 10 anciões ali que estavam por perto e convidou todos a sentarem ali. Por quê? Ali aconteceu o quê? Uma reunião de negócio, uma reunião importante, um julgamento ali. Então, teria que ter testemunhas para que não houvesse nenhuma condição desse cara voltar atrás. Então, depois que estava tudo reunido, Boaz contou para ele o que tinha acontecido com a Noemi e a família, e que ela tinha uma nora que no caso tinha ficado viúva do filho de Noemi, e que ele era o parente mais próximo que deveria casar com Ruth. Mas ele se negou, falou, não, não quero, eu abro mão desse meu direito, na frente de todos. Então foi feita lá a cerimônia, né? Foi retirado, acho que esses são os sapatos dele e tal, que ele tem que ficar descalço, porque ele estava abrindo mão de um direito que é a obrigação dele. Depois que ele foi descalço, uma coisa desse tipo, é, é mais ou menos isso, eu não lembro direito. Então, Boaz, então, tomou Ruth como esposa, né? E dela tiveram o filho que era Obed, Obed teve o filho Jessé, e Jessé gerou Davi, né? Entendeu? Então, queridos irmãos, você vê essa palavra sentou, significa o quê? Naquele contexto ali daquele versículo. Significa um contexto de julgamento, né? Ia ter um julgamento ali, ia ter uma assembleia. Então, em Daniel, se não me engano, 7:16 ou 7:6, não tenho certeza, mas depois vocês olhem lá, está escrito numa das visões de Daniel que Jesus, está falando do Cordeiro, que estava vestido de linho, ele se sentou. Ou seja, o que Daniel estava querendo dizer ali? Aliás, o que a visão de Daniel estava querendo dizer? Que era o momento do juízo, o momento que nós estamos vivendo. Jesus se sentou, ou seja, ele entrou em juízo lá no Santíssimo para julgar a todos nós. Entendeu? Então, muitas vezes, antigamente era isso, era muito comum. Nós estamos aqui no, no Ocidente, mas quando a gente vai para o outro lado, a gente vê que tem costumes diferentes. Por isso que é importante que a gente interprete a Bíblia de acordo com as crenças locais. Então era muito comum naquela época, e na época de Jesus também, que as pessoas sentassem quando iam dar um juízo, fazer uma pregação, falar algo importante. Você vê que várias vezes fala na Bíblia que Jesus sentou para falar, para contar as parábolas. Portanto, é algo que é um juízo, é uma assembleia ali, é uma reunião. Então era uma coisa importante, é sentar e fazer a reunião, né? Você vê que quando foram julgar Jesus lá, fala-se que um monte de gente lá, aquela coisa, sentaram lá para julgar Jesus. E junto a ele estava Pedro. Então eles sentaram. Então é sempre sentar na Bíblia pode na maioria das vezes fazer como ter como contexto reunião. Então isso é muito importante a gente compreender isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Parei para pensar hoje no curso que eu estou fazendo, né? Então voltando para a meditação de hoje, que é sobre o batismo, queridos irmãos, Judas, o seu batismo não valeu.
né? O batismo de Judas não valeu. Por que não valeu? Porque ele não mudou. Ele não se batizou com o intuito de mudar. Nós podemos nos transformar antes do batismo, durante o batismo e após o batismo. Mas Judas não mudou. Jesus deu total chance. Jesus sempre soube quem ele era. Jesus nunca, lembre-se, nunca convidou Judas para ser seu apóstolo, para ser seu discípulo. Foi Judas quem se ofereceu. Os outros 11 ele convidou, mas Judas não. Ele aceitou Judas, mesmo sabendo quem ele era, porque o intuito de Jesus era salvar Judas, era tentar transformar Judas, né? Embora ele sabia que era ele que iria o trair, mas ele tentou de todo jeito fazer Judas mudar. Infelizmente ele não conseguiu, né? E aí Judas acabou se perdendo. Então, queridos irmãos, nós vemos que tem que haver veracidade no nosso intuito para se batizar. Quando eu volto, por exemplo, não falando do batismo, mas falando de um outro ponto, que é uma outra curiosidade, Davi, quando ele resolve levar a arca da aliança de Deus para Jerusalém, Davi, ele tinha o costume de fazer o quê? Tudo o que ele ia fazer, quando ele ia para a guerra, tudo ele consultava quem? A Deus. Mas no capítulo, não sei se é de Crônicas, acho que é Crônica, a primeira Crônicas, não vou lembrar agora o capítulo do versículo, tá, acho que é o capítulo 15, não acho que 15, está falando que Davi consultou os levitas, o povo, os anciões, a respeito de levar a arca da aliança para Jerusalém. E aí ele vai buscar a arca da aliança, carrega a aliança no carrinho, e no caminho os bois tropeçam. Tem versão que fala que a roda do carrinho quebrou. E tem outros que falam que os bois tropeçaram. A arca da aliança ia cair. Ia se espatifar, ia quebrar. E Uzi, que estava ajudando a levar a arca da aliança, ele segura a arca para ela não cair. E ele acaba sendo morto na hora por Deus, porque ninguém poderia tocar na arca da aliança. Entendeu? A não ser um descendente de Arão. Entendeu? E então, aí você fala, nossa, por que Deus foi rude desse jeito? Ele quis salvar a arca. Só que aí, quando a gente volta lá no início, Davi consultou quem para levar a arca? Ele consultou a Deus? Ele consultou, ou ele consultou só o povo? Ele consultou só o povo. Ele consultou o povo, os anciões, os levitas, mas Deus, quem ia ser carregado, Deus, quem era que tinha o seu trono em cima da arca, como era falado, ele não consultou. E mais, ele não consultou as escrituras para saber que a arca da aliança não poderia ser carregada num carrinho, e sim com os bastões pelas argolas, lá e ser carregada com aqueles bastões que foi feito para carregar ela. Então ele fez tudo errado. Né? Depois, quando você vê, acho que em Crônica 17, se não me engano, Davi reconhece isso. E foi por isso que tudo aquilo aconteceu. Se a arca da aliança estivesse sendo carregada corretamente, não tinha nada daquilo acontecendo. Né? E possivelmente esse cara também não tinha tanta. Possivelmente, talvez a índole dele interna não era de uma pessoa realmente de fé em Deus. Muitas vezes pode ser que ele tenha desdenhado já antes. Né? A Bíblia não fala muito sobre ele, mas pode ser. Né? Então, nós não sabemos muito bem a história desse cara, mas Deus o puniu daquela maneira, porque ele tocou na arca. Tudo porque Davi cometeu um erro. Né? Então, você vai vendo, é mais um erro de Davi. Davi não era perfeito, como ninguém é. Então, nós podemos apontar isso também, é mais uma maneira de enxergar a história de Davi. Perfeição, Davi não era perfeito, Moisés não era perfeito, Abraão não era perfeito. E, no entanto, são colocados como profetas, como patriarcas, como os pais da fé. Compreende? E é isso que a Bíblia ensina, que ninguém é perfeito. Tá certo, queridos irmãos? Voltando para a gente encerrar esse assunto, que sempre vê uma história, outra a gente vai
Eu estou unindo as coisas que eu aprendi hoje aqui, passando essas curiosidades para vocês. Mas Judas, levando em conta, Judas, ele não estava interessado em aprender as coisas. Né? Ele não consultou a Deus, como Davi também não consultou, antes de tomar sua decisão. Judas, ele não parou para pensar. Judas, ele não enxergava as coisas com os olhos celestiais como Deus. Né? Ele enxergava com os olhos, somente com os olhos externos. Ele não parava para enxergar quem aquela pessoa era, para interpretar. Ele não praticou a hermenêutica e exegese das palavras de Jesus. Ele não procurou compreender profundamente aquilo para se transformar. Judas nunca teve o interesse em se transformar. Aí eu falo para vocês, depois de Judas, uma outra curiosidade. Quem foi que os apóstolos escolheram para ser no lugar de Judas? Matias. Mas depois disso, Matias nunca mais foi citado na Bíblia, percebe? Que ninguém sabe o que Matias fez da vida. Mas os apóstolos consultaram a Deus para escolher Matias? A resposta é não. Foram na sorte, achando que Deus ia escolher pela sorte. Assim como Deus, por exemplo, escolheu Saul pela sorte. Foi Deus que escolheu Saul? Não, foi o povo. Né? Pela sorte. Deus ungiu Saul através de Samuel, mas eles foram lá e fizeram a coisa pela sorte. Mas fizeram por quê? Porque ali foi consultado a Deus. Você entendeu? Samuel foi orientado por Deus a fazer aquilo. Agora, já tinha sido ungido antes daquilo Saul como rei. Né? Agora, eu falo para vocês. Lá, Deus orientou os apóstolos a escolherem Matias como apóstolo? Não. Deus escolheu uma outra pessoa como apóstolo. Quem? Muitos vão dizer, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Não, queridos irmãos, não. Deus escolheu como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes Estevão. Era para ser o apóstolo. Mas ele foi apedrejado logo em seguida, depois da morte de Jesus, pouco tempo depois. Não deu para que ele assumisse essa posição. Porque Satanás sabia que Jesus ia escolher Estevão como apóstolo no lugar de Judas. E aí Satanás fez o quê? Ele mata Estevão. Mas Jesus é mais perspicaz que Satanás. Ele fez o quê? Ele pegou aquele que foi o algoz de Estevão, que foi Saulo de Tarso, quem apedrejou Estevão, usado por Satanás. Agora Saulo era um homem de Deus. E é ele quem foi escolhido para ser Paulo o apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. E no lugar de Estevão também. Né? Aí eu te pergunto, queridos irmãos, quem era Judas? Era um cara super inteligente, provavelmente o mais inteligente de todos os apóstolos. Um homem muito centrado. Mas toda essa inteligência não serviu para nada para ele se voltar para Deus. Mas, se ele não tivesse traído a Jesus, tivesse realmente se convertido, conhecido a verdade, e o seu batismo tivesse sido verdadeiro, de quem seria toda a história bíblica que é dedicada a Paulo? A Judas. Era ele quem era para estar no lugar de Paulo. Era ele que deveria estar com o nome lá. Era ele que deveria ter escrito o livro de Efésios, de Gálatas, de Coríntios, de Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus, Romanos. Era ele. Colossenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filipenses. Era ele que era para ter escrevido tudo isso. Era ele que teria o nome na história desta maneira. E não Paulo. Compreende, queridos irmãos? Então Judas jogou tudo isso no lixo. Era ele que era para estar ali. Se ele tivesse ouvido a voz de Jesus. Se ele tivesse se batizado verdadeiramente. E é exatamente isso que acontece hoje com muita gente. Deus tem um propósito quando nós citamos lá. Tem a vontade dele para a nossa vida, mas nós fazemos errado. Deus tinha uma vontade para a vida de Judas, que era fazer o quê? Era ele fazer o que o apóstolo Paulo fez. Porém, Judas escolheu
o lago de fogo e a morte eterna. Ele rejeitou o chamado de Jesus para e de Deus para o servir e para esse trabalho ministerial importante que Paulo fez. Esse trabalho de apostolado, podemos dizer assim. Então, era Judas. Então, o batismo de Judas não valeu. Então, voltando para a centro da nossa meditação, existe batismo que não vale? Sim. O batismo daquela pessoa que se batiza por se batizar. Esse batismo não é válido. Ele não é válido porque a pessoa não decidiu pela mudança. Ela decidiu se batizar por interesse, por uma vontade de se batizar, mas não pela mudança, não pelo motivo que deveria ser o motivo do batismo. Por isso, antes de se batizar, nós devemos estudar a Bíblia profundamente para entender tudo isso que eu estou falando nessa meditação e muito mais, para que então nós estejamos preparados para servir o nosso Senhor. Aí sim, quando nós tomamos a decisão de servir a Deus de verdade, aí então nós vamos lá e nos batizamos. O batismo não é para qualquer um. Não é qualquer um que chega e vai se batizando. Eu já vi igreja que a pessoa está lá, de repente eles falam, em algum dia, quem quiser se batizar, sentir o desejo de se batizar, venha, faça uma fila ali para batizar. Aí vai aquelas pessoas que têm o desejo de se batizar, que sentem alguma vontade, e aí faz aquela fila lá, aquelas pessoas, vai todo mundo lá e eles estão mergulhando a pessoa na piscina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo como deveria ser. Mas esse batismo não valeu. Não valeu por quê? Porque essa pessoa não estava interessada nesse batismo. Porque essa pessoa se batizou por uma vontade simples de batizar, por um interesse de batizar, mas não se batizou com a conscientização do que ela estava fazendo. E se ela não está consciente, ela não pode responder pelos seus atos. É uma coisa como todo mundo fala. O louco pode responder pelo seu ato? Não, porque ele não está consciente. Uma pessoa que está inconsciente em coma no hospital, ela pode responder pelos seus bens? Não, se ela está inconsciente em coma, os seus herdeiros é que respondem pelos seus bens até que ela recobre a consciência. Você entendeu? O que deve ser feito? Deve ser levado lá do médico no juiz, e o juiz deve conceder aos filhos direito provisório à administração dos bens, enquanto não tem uma solução no caso do proprietário dos bens, né? Então, esse filho vai poder administrar, ele não vai poder vender, ele não vai poder passar as coisas para o nome dele, não, ele vai administrar aqueles bens que poderão ser deles no futuro, entendeu? Se o cara sair do coma, ele novamente ele toma posse novamente do que é dele. Agora, se ele, por acaso, infelizmente não sair e vir a falecer, os filhos ficam como donos, e aí sim eles vão poder fazer o que eles bem entenderem. Você entende? Então, uma pessoa que está inconsciente, que ela está dopada por remédios, então ela não está em si, ela pode responder pelos seus atos? Não. Então, fala assim, estava drogada a pessoa. Drogada, ele foi lá e matou uma pessoa. Ele pode responder por esse ato? Não. Por quê? Porque ele estava drogado, ele estava fora de si. Ele não sabe o que ele fez, ele nem lembra, muitas vezes nem lembra o que ele fez. Né? E nem, por exemplo, numa novela que a Globo colocou, o rapaz, vivido pelo Cauã Raymond, ele era um drogado e ele tinha uma lembrança, uma, podemos dizer, uma alucinação de que ele matou o pai, né? Matou alguém com uma faca na barriga, né? E o pai dele realmente foi assassinado com uma faca na barriga. Ele tem aquela lembrança, daqui a pouco ele tem aquela lembrança que ele dando a facada na barriga do pai. Mas não foi ele quem matou o pai, foi uma outra pessoa, né? Então, a pessoa que está drogada, ela não responde pelos seus atos, ela está fora de si, né? Então, quer dizer, é exatamente isso que acontece quando uma pessoa vai se batizar e não está por dentro do que ela está fazendo. Ela está se batizando, mas ela não está sendo responsável pelo que ela está fazendo, e o voto que ela está fazendo é inválido, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Como é que ela vai seguir algo que ela não sabe? É preciso muito estudo bíblico antes de você ser batizado. Por isso eu não arrisco a falar. A maioria dos estudos, dos batismos que eu vejo nas igrejas, por aí protestantes, que são por imersão, nenhum deles é válido. Nenhum deles é válido, por quê? Porque as pessoas não estudam a Bíblia, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Compreende, quer dizer, as pessoas não sabem o que estão fazendo.
Elas estão se batizando sem nunca ter pego a Bíblia para estudar na vida. Se você, algum de vocês está me ouvindo, e nunca pegou a Bíblia para estudar, me desculpa, teu batismo não valeu. Você sabe o que foi que você fez? Você serve o que Deus quer que você sirva? Eu não falo de guardar o sábado, eu não falo de não comer carne imunda, eu não falo dessas coisas, eu falo de praticar o bem. Você está praticando bem, está olhando para o seu próximo com amor, com misericórdia, com justiça, pense em ajudar as pessoas necessitadas. Olha para aquele cara que tá sendo preso, acusado de ter estuprado uma criança, e tem piedade dele, tem misericórdia sobre ele, sofre por irmão seu de fé, né, o irmão seu em Cristo está sendo preso, sofre aquele ser humano, está sendo levado àquela situação pelo Satanás, está sendo usado para aquele ser humano não ter tido uma orientação espiritual e deseja ser um Natan, como eu falei ontem na vida dele, assim como Natan orientou Davi quando ele caiu em pecado lá e mandou matar Urias. Será que você almeja ser um Natan na vida dessa pessoa? E fazer como Natan? Ou será que você almeja ser o algoz, ser o Satanás na vida dele e querer matá-lo? Porque era exatamente isso que Satanás queria que acontecesse com Davi, ele matá-lo. Assim como Jonas, ele não queria ser o Natan da vida dos ninivitas. Ele queria ver Satanás, queria ser o Satanás da vida dos ninivitas. Ele queria condená-los. E quem quer condenar alguém? É Satanás. Entendeu? E é isso que Deus quer da gente. Mas nem por isso Jonas deixou de ser um servo de Deus, deixou de ser um profeta bíblico canônico. O seu livro está no cânone da Bíblia, está na Bíblia. Então, queridos irmãos, queiram, batistas, nem precisam se batizar de novo. Quem quiser, ótimo, em qualquer igreja. Mas antes de você se batizar, antes de tomar uma decisão, estudem a Bíblia, sejam instrutores da Bíblia, estude profundamente, porque senão seu batismo pode ser vazio, não ter, só simplesmente der um mergulho quando você vai mergulhando no mar, entendeu? O que vai transformar vocês não é a água, não, a água é de rio, a água da piscina, a água do tanque, é uma água comum, igual você tem na tua casa. Eles pegam a água da torneira e enchem o tanque, uma mangueira, água comum, não é água santa, não é purificada aquela água, não é colocado nada naquela água. O que vale não é você, não é a água, não é quem está te batizando, mas é a sua decisão, é o seu conhecimento do que você está fazendo. Nós temos que estar ciente. Por que que a Bíblia não autoriza uma criança a se batizar? Porque ela não sabe o que está fazendo. Ela não tem estudo suficiente para tomar essa decisão. Então, quando a criança nasce, nós devemos apresentá-la a Deus. Agora, depois que ela crescer, depois que ela entrar na igreja, que ela estudar a palavra de Deus, se ela decidir se batizar, aí ela vai se batizar. Uma criança de 9, 10, 12 anos pode se batizar. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus possa iluminar todos nós e que nós possamos querer realmente o verdadeiro batismo. Eu, Ângelo, vou dar um testemunho para vocês agora. Quando eu me batizei sabendo o que eu queria. Eu me batizei depois de muito estudo bíblico com o Novo Tempo e eu já tinha lido a Bíblia inteira, de ponta a ponta, quando eu me batizei. Eu já tinha estudado a Bíblia, eu já tinha tomado conhecimento da guarda do sábado, eu já tinha tomado conhecimento de quem era o meu Deus Criador, qual era a vida eterna que Ele está me oferecendo, qual era a minha obrigação ao me batizar. Aliás, eu mesmo, meus queridos irmãos, eu mesmo já tinha me batizado no chuveiro. Eu fui lá só para completar a cerimônia na igreja. Mas eu mesmo já tinha feito meu batismo perante Deus. Eu já tinha aceitado a Deus e ao meu batismo antes mesmo de me batizar na igreja. Eu fui lá só para mera formação, formalidade, entendeu? Eu sigo a igreja adventista porque ela é certa? Não, queridos irmãos. Eu sigo a igreja adventista porque ela, através dela, vai me proporcionar seguir a lei de Deus da guarda do sábado. E como eu decidi guardar o sábado perante meu Deus, a igreja adventista, através dela, eu consigo uma documentação onde a empresa é obrigada a não permitir meu trabalho no sábado. Se eu estou contratado pela empresa, ela não pode me obrigar a trabalhar no sábado. Então, quando eu estava na escola, teve reunião de pais no sábado e teve também festa no sábado. E eu falei para o diretor, falei para a vice, eu não posso vir no sábado porque a minha religião não permite, só adventista no sétimo dia. Aí ela falou que ia falar com o vice, com o outro vice, com o Antônio, e ele veio até mim, ele ia conversar lá,
e ele pegou e falou para me levar uma documentação da igreja. Então, como eu pertenço a essa igreja que guarda o sábado, eles me deram essa documentação e eu levei lá e pude então não ir no sábado. Entendeu? Então é isso, queridos irmãos. E por isso é que nós temos que ter como comprovar para que a gente possa ter o direito de exercer nossa fé. Então nós temos que ver o que é que é possível fazer. Mas eu não garanto para vocês que a igreja adventista é certa. Eu não posso bater uma tela. Por quê? Porque ela foi fundada e administrada por pessoas humanas que são falhas. Ellen White foi uma das cofundadoras, ela pode até ser uma profetisa, mas ela é um ser humano. E ser humano é falho, nós já vimos na Bíblia. Davi poderia ser um homem que andou nos caminhos do Senhor, mas ele cometeu erros na sua vida. Moisés era uma pessoa que andou nos caminhos do Senhor, mas ele cometeu erros em sua vida. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas cometeu erros em sua vida. Josué foi um homem justo e generoso, viveu, escreveu um livro da Bíblia, mas cometeu erro. Então, todo mundo errou na Bíblia. Isso nos mostra o quê? Que nós somos iguais a eles, que nós somos humanos. Então, como as igrejas também são administradas por seres humanos, elas podem ter falhas. Porque Deus, ele não vai abençoar a igreja, ele vai abençoar os fiéis, as pessoas que são sinceras, que estão na igreja. Com a sinceridade. E não a igreja em si. Então, qualquer igreja que você for, você pode estar sendo abençoado por Deus, se você seguir a vontade divina. Tá? Então eu posso dizer que eu não posso bater o martelo para não no fogo por ela, que ela é certa. Não. Eu vou nela porque é a que eu me sinto melhor, foi a chamada que Deus me fez para ir nela. Agora, eu poderia ir em outra. Eu não sei se ela é a certa, tá? Mas de acordo com o que eu estou estudando e que eu estou chegando à conclusão, por enquanto, eu ainda não tenho nada que me queixar dela. Mas pode ser que em algum momento eu terei. Pode ser que tenha algo escondido ali, oculto, que eu não perceba. Pode ser. Eu não sei, eu não enxergo o oculto, só quem enxerga é Deus, só ele sabe. Tá certo, queridos irmãos? Então, eu sigo essa igreja, mas ela pode também ter seus erros, como todas as outras. Por isso nós temos que servir a Deus e não a igreja nenhuma. Por isso nós temos que ser servos de Deus e não da igreja. Por isso nós temos que ser fiéis de Deus e não de igreja alguma. Por isso que todos nós cristãos somos irmãos em fé, porque nós servimos a Deus e não a placa de igreja alguma. Tá certo? Então, nós devemos seguir o que a Bíblia ensina, independentemente do que o pastor da minha igreja fala, independentemente do que o pastor da sua igreja fala, que o ancião fala, que o padre fala, nós temos que servir o que está escrito na Bíblia. Seja que a igreja pregue ou não. Você serve a Deus ou você serve a sua igreja? Se você serve a igreja, o seu Deus é a igreja e não o Deus Pai que eu sigo. Agora, se você serve a Deus, é muito prazer, nós somos irmãos em fé. Agora, se você serve a igreja, serve ao pastor, aí nós não somos irmãos em fé, porque eu tenho uma fé, você tem outra. Servir a Deus é você servir a vontade dele, independentemente da igreja. Mas se você é aquela pessoa cega, que acha que a sua igreja é a certa, que a sua igreja é de Deus e as outras são do demônio, como eu já vi gente falando, que a sua igreja é que é certa, que as outras estão erradas, que pastor da sua igreja reclamando, falando mal de outras igrejas, me desculpe, mas você não está servindo a Deus, está servindo a sua igreja. Quando você segue o que o teu pastor fala cegamente, sem testar na Bíblia se aquilo é verdade ou não, como uma prima minha fez, que queimou todas as fotografias que ela tinha em casa de pessoas dela, parentes dela que já tinham morrido, porque o pastor falou que era para queimar, e ela seguiu, ela não serve a Deus, ela serve a igreja dela. Eu não vou falar qual que é. Tá? Então não é assim que funciona. A Bíblia nunca falou para queimar a imagem, até porque não existia foto naquela época. O que a Bíblia fala é para não adorarmos imagens, estátuas, nada, qualquer imagem que seja, a imagem ali não é foto, fotografia, não. A palavra imagem tem um significado muito mais profundo do que isso. Tá? Essa palavra imagem significa você não adorar a qualquer coisa que você possa ver e adorar somente a Deus que você não pode ver. Basicamente isso. Tá? Então, não é só a imagem da igreja católica, as imagens santas que a igreja católica tem, dos deuses que tinham antigamente. Não. É tudo
que você pode ver. Então, por exemplo, eu tenho fotos da minha bisavó, meu bisavô na parede, da minha avó, do meu avô e da minha outra avó. Todos já morreram há muito tempo. Eu estou errado em ter essas fotos? Não. Mas o que eu não posso fazer é chegar lá e falar, vovó querida, me proteja de onde você estiver, onde você estiver vivendo, onde você estiver, me proteja. Aí eu estou adorando aquela foto, estou errado, estou em pecado. Agora, quando tem aquela foto, que eu olho para ela de vez em quando, para lembrar, para ver como é que era a fisionomia da minha avó, porque eu não a conheci, nenhuma das duas, para lembrar um pouco para ver como era a fisionomia do meu avô mais novo, porque eu só conheci ele no final de vida dele, na velhice. Então, se eu estou ali só olhando as fotos para relembrar deles, não tem problema nenhum. Eu tenho filmagem de vários aniversários meus, filmagem de aniversário do meu avô com um monte de gente que já morreu. Mas eu tô adorando aquela filmagem? Não. Eu deixo para assistir para relembrar os velhos tempos, para relembrar de pessoas que já morreram, que estão ali. Compreende, queridos irmãos? Então, isso não é pecado. Então eu não tenho que destruir fotografia nenhuma, porque eu não estou adorando as fotografias. Você não pode fazer é adorá-las. Mas você ter uma fotografia de quem já morreu, não tem nada de errado. Mas infelizmente, esse líder religioso se enganou no que ele falou. Ele interpretou errado. E os fiéis que são fiéis à igreja dele, fiéis a ele, são cegos naquilo, eles foram e queimaram tudo, perderam tudo que tinha de lembrança dos seus antepassados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não pode se cegar ao que diz uma igreja. Você tem que seguir a Bíblia. A única palavra de Deus verdadeira que existe é a Bíblia. É a única palavra que você pode confiar. Mas eu vou fazer um alerta para vocês. Cuidado com as Bíblias falsas. Cuidado com as Bíblias que estão alteradas. Procure uma tradução da Bíblia que seja mais próxima possível dos textos originais e que tenha passado por que todas as cópias que foram feitas foram baseadas em textos originais em versões mais de confiança. Que nem, por exemplo, tem versão da Bíblia que ela é baseada em textos de pessoas que alteraram a Bíblia em várias coisas. E aí você pega aquela versão, aí outra pessoa pegou aquela versão, usou ela para fazer outra cópia, fazer a outra, e aí tem várias versões daquela Bíblia, pessoas até honestas fizeram. Porém, elas se basearam em cópias de pessoas que não eram honestas que fizeram. E tem aquelas versões que foram feitas propositalmente desonestas, com alterações, como por exemplo, a Bíblia Novo Mundo, né? Que é a versão Novo Mundo, acho que é Novo Mundo, né? Que é a versão usada pelas testemunhas de Jeová. Esta Bíblia, ela é alterada para a fé deles. Ela foi completamente refeita, essa versão, de acordo com o que eles acreditam. Então, para dar mais ênfase no que eles estavam acreditando, né? Foi feito isso de má fé? Não. É porque simplesmente quem criou a doutrina acreditou naquilo. Então ele achou que se ele facilitasse as escrituras, mudasse algumas coisas, ia facilitar a compreensão do que ele tinha entendido das pessoas. Só que o que ele compreendeu não estava correto, porque ele é um ser humano. É a mesma coisa de eu pegar e falar, muito bem, eu acredito nisso, entendi isso e isso na Bíblia, eu vou criar uma igreja, vou fazer uma Bíblia e vou alterar as coisas de maneira para facilitar esses entendimentos que eu tive, para deixar mais claro o texto para essas pessoas. E vou pregar a verdade dessas pessoas para a minha igreja, que vai ser a igreja verdadeira, e eu vou levar a mensagem às pessoas. Mas eu, como um ser humano, Ângelo, eu sou falho, sou pecador, posso errar. E eu então estudei a Bíblia e compreendi alguma coisa errada. Eu posso pregar para vocês que alguma coisa errada, eu compreendi. Eu compreendi alguma coisa errada, montei uma doutrina em cima disso, passei adiante, essa aí foi virando um movimento grande, como são as igrejas hoje, e eu fiz uma Bíblia e facilitei para facilitar o compreendimento desse que eu entendi errado para as pessoas. Então eu alterei o, as escrituras da Bíblia, a pessoa vai ler ali, vai concordar com o que eu estou falando, vai ter o mesmo erro que eu,
Mas como está ali na Bíblia, eles vão aceitar. Entendeu? Eu fiz isso de má fé? Não. Eu fiz isso para prejudicar as pessoas? Não. Eu fiz isso porque eu sou o demônio? Não. Foi porque eu errei. Assim como Miller, que errou ao falar que Jesus ia voltar no dia 17 de outubro de 1844, ele era um homem errado? Ele era um homem do demônio? Não. Ele cometeu um erro. Ele compreendeu corretamente a profecia dos 1200 e tantos dias, mas ele não compreendeu o significado do que aconteceu depois disso. E aí foi onde ele cometeu um erro que levou muita gente a virar ateu, porque houve uma grande desilusão, porque chegou naquele dia que ele falou e Jesus não voltou. Então Miller não era um cara ruim, mas ele cometeu um erro, e em cima desse erro muita gente acreditou que Jesus ia voltar aquele dia. Isso acontece hoje também, queridos irmãos. Em cima de muitos erros, doutrinas religiosas foram criadas. Se não forem todas que tiveram erros, 99% tiveram erros. Entendeu? Por isso, nós temos que tomar cuidado conforme a gente entende a Bíblia. Então, nós temos que estudar, reestudar. Quando a gente entende algo, nós temos que procurar em outras partes da Bíblia para saber se aquilo que nós entendemos está de acordo com o resto da Bíblia, se está dentro do contexto que a Bíblia foi escrita, se a Bíblia se não está em controvérsia com outro texto. Porque se tiver em controvérsia em alguma coisa é porque eu entendi errado. Eu não posso tomar como base algo que eu estudei um versículo, compreendi aquilo naquele versículo e vou fazer a doutrina em cima daquilo. Não posso. Então, quer dizer, tem muitas Bíblias que elas foram feitas por um propósito que achou que era nobre, mas que foi feito, pelo menos para a compreensão de muitos, como errado. Compreende? Então tem que tomar cuidado com a versão que você usa. Uma das versões mais fiéis à Bíblia é a versão Nova Almeida atualizada. É uma versão que você pode usar tranquilamente. Outra versão que é menos fiel do que a Almeida, mas também pode ser usada tranquilamente, é a NVI, Nova Versão Internacional. Outra versão que pode ser usada também, que também é de muita confiança, é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. E ela é uma Bíblia que você pode usar também. Não é tão perfeita como a Almeida, a Nova Almeida atualizada. Agora, quando eu pego as Almeida mais antigas, elas já não são tão de confiança quanto essa, já tem alterações. Agora, essa não, essa aí, a Nova Almeida atualizada, ela é bem fiel. Eu estava vendo estudos sobre sobre as versões e ela foi colocada como a mais correta de se usar. Entendeu? Ela que é mais ao pé da letra dos escritos hebraicos. Entendam, os verdadeiros escritos não existem mais há muito tempo. Nós nunca tivemos acesso a esses manuscritos. Então, o que aconteceu? O manuscrito era achado, estava em estado ruim, eles faziam o quê? Faziam uma cópia com as mesmas palavras, igualzinha a cópia. E aí era uma cópia igual, não era semelhante. E aí eles comparavam uma com outra. Se estava tudo certinho, as mesmas palavras, tudo igual, eles rasgavam aquela antiga e ficavam com a nova. Só que, em alguns casos, pessoas acrescentaram algumas coisas. Por exemplo, a gente estava lá do Espírito, completaram Santo. Mudou alguma coisa? Não. Só que às vezes a pessoa compreende uma coisa, uma mensagem, e ela muda tal coisa para poder aderir àquela mensagem. Só que aquela coisa é errada, então acaba ficando uma coisa errada, né? Então, por exemplo, tem uma tradução da Bíblia que fala no versículo que o justo é salvo pela fé de Deus. Outra tradução fala que é salvo pela fidelidade. Outras falam que é por ser fiel a Deus. Qual que é a versão correta? Né? Aí a Almeida, que eu falei que é a mais correta, ela colocou lá o quê? Fiel. Mas essa é a mais correta? Não. Não é a mais correta. A mais correta é a nova versão, neste caso, é a nova versão internacional. Né? NVI, que lá sim está fidelidade, que é a palavra correta. A palavra no hebraico usada nesse texto é fidelidade. Significa felicidade, fidelidade não fé. Entendeu? Mas aí eu te pergunto, a fidelidade de quem está sendo falado ali? É a fidelidade da pessoa
ou a de Deus? É a de Deus. Tá errado, tanto uma como a outra tá errado. Porque o S tinha que ser maiúsculo. A sua fidelidade é a fidelidade de quem? De Deus. O justo é salvo pela fidelidade de Deus. Não pela nossa fidelidade, mas pela de Deus. Fidelidade a Deus é o quê? A promessa, a fidelidade a Deus à humanidade. Você entendeu? Por isso, é que nós temos que compreender direito as Escrituras. Por isso, nós nunca devemos estudar a Bíblia com uma só versão. Eu posso ler a Bíblia numa versão, mas eu posso estudar a Bíblia com mais de uma versão. Eu, por exemplo, tenho pelo menos 3 versões da Bíblia aqui. Eu tenho a Almeida Revista Atualizada, eu tenho a Almeida Corrigida Fiel, eu tenho 4 versões. A Corrigida Fiel, tenho a Nova Almeida Atualizada, e temos também a Nova Versão Internacional. Eu tenho 4 versões de Bíblia aqui. Então, quando a gente vai estudar algo, nós temos que pegar todas as versões da Bíblia que nós tivermos em mãos para estudar, para compreender. Muitas vezes nós precisamos ir lá no escrito original e ver o que está escrito lá em hebraico. Por isso que é muito importante, muitas vezes, que a gente estude o hebraico. Né? Eu não sei falar hebraico, nem ler em hebraico. Mas é importante, irmãos. Porque às vezes você só vai saber a verdadeira escrita que está escrito lá na Bíblia original em hebraico, na escritura em hebraico. Porque na hora de traduzir, acontecem erros, como esse. Teve quem traduziu como fé, teve quem traduziu como fidelidade. Por quê? Um era justo, o outro era não? Não, é porque cada um teve uma interpretação do hebraico diferente. Né? Isso aí é o chamado erro de tradução. Né? Somente quem poderia traduzir perfeitamente era o Espírito Santo, através do dom de línguas. Então, se alguém recebesse hoje o dom de línguas, poderia fazer uma tradução correta da Bíblia. Né? Ler em outras línguas. Agora, sem o dom de línguas, a tradução é falha. Né? Porque a tradução é do conhecimento humano. Por isso, queridos irmãos, nós temos falhas na Bíblia, mas nós temos que aprender a absorver a mensagem por trás dos textos. Porque, como eu já falei para vocês, o que é inspirado por Deus não é o texto que está na Bíblia, mas é a mensagem oculta por trás dele. É a mensagem que Deus está querendo passar, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Procure se batizar quando vocês tiverem certeza do que vocês querem, que vocês conheçam as verdades divinas. Tá? Eu ter estudado muito a Bíblia. Então vamos a uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor possa nos abençoar e fazermos que nós tenhamos um entendimento correto de suas escrituras. Que nós conhecemos a mensagem oculta por trás dos seus textos, e não somente os textos. Que independentemente da versão que a gente use, que nós possamos compreender a sua verdade, a sua mensagem verdadeira que está por trás desses textos. Que possamos ser fiéis a Ti, seguir a verdade independentemente da igreja que a gente frequente. Que nós possamos servir ao Senhor através da Bíblia e não a igreja nenhuma, não a líder de igreja nenhuma. Que possamos servir a verdade e não seguir a mentiras e a enganos de pessoas que fizeram falsas doutrinas por aí. Possamos servir a verdade para sempre a verdade. E que possamos absorver tudo que foi ensinado hoje, pôr em prática na nossa vida e ser cada vez mais fiel a Ti. Te peço, meu Senhor, abençoe a mim e todas as pessoas que estão me ouvindo, todas que estão inscritas no meu canal. Se alguém estiver trabalhando esse dia de domingo, que possa voltar para casa em segurança. Quem não trabalha hoje, que possa ter um dia de folga em segurança em casa, com a família, um dia abençoado. Que assim seja, meu Deus. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Obrigado, meu Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Que estejam todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.